estamos aqui diante de um texto bíblico que nos mostra a volta de Cristo. Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 7, coloca uma afirmação bíblica sobre a volta de Cristo. E é uma afirmação que nós devemos crer. É uma afirmação a qual nós devemos confiar. Porque ele prometeu que ia para o Pai, mas ele voltaria outra vez. Então esta afirmação bíblica da volta de Cristo não é apenas uma teoria, mas é baseado em verdade. Nós que aceitamos a Cristo, que um dia decidimos andar com o Senhor, nós cremos na volta de Cristo. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que a igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela vai morar com o Senhor nos céus. E nós temos esta crença, porque a palavra de Deus nos dá base para crermos. Então aqui, em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 7, está sendo explícita esta afirmação: eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, ou seja, até aqueles que mataram a Jesus, aqueles que fizeram com que Jesus fosse pendurado no madeiro, até eles vão ver, todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então esta palavra amém é uma afirmação daquilo que está sendo dito anteriormente. Assim, a palavra amém quer dizer assim seja. Então, ele vem. O nosso Cristo, ele vai voltar outra vez, com o propósito de levar a sua igreja, para que aonde ele estiver, a sua igreja, a sua noiva, possa estar também. Eu quero mostrar para você agora, de início, 5 afirmações que Cristo vai voltar. Existe mais no texto bíblico, mas eu quero mostrar apenas 5 afirmações bíblicas que Cristo ele vai voltar. Primeiro está aqui em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha a expressão, o que há de vir. Então a primeira afirmação bíblica está em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ele vai voltar, ele há de vir. A segunda afirmação bíblica, que Cristo vai voltar, está em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso de número 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele vem, e ele vem cedo, na hora qual nós não esperamos, a hora em que nós não cuidamos, ele virá. Então, ele vem, e com ele está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Terceira afirmação que Cristo vai voltar está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E há uma observação: para que aonde eu estiver, vós possa estar também. É por este propósito, é por esta verdade que ele vai voltar, para nos levar, para que aonde ele esteja, nós também possamos estar. Então, aqui a quarta afirmação que ele vai voltar, que Cristo vai voltar, está em Mateus capítulo 24, o verso 42, vai dizer: portanto,
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aí a Bíblia vai citar, imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha o que a Bíblia cita: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então esta é uma afirmação bíblica, que Cristo há de voltar. A quinta afirmação bíblica, para completar aqui, Mateus capítulo 24, verso 42, verso 30 vai citar: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 29 ao 31, você vai encontrar essa expressão bíblica. Então olha só: eis que venho sem demora, guarda o que... É um alerta de Deus que está em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 11. Palavra do próprio Cristo: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Então Jesus está afirmando que ele vai vir sem demora, e nós devemos guardar o que nós temos. O que é que nós temos? Primeiro, nós temos o nosso nome enrolado nos céus, como o próprio Jesus citou aos discípulos: não vos alegrei porque os demônios se submetem a vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está enrolado nos céus. Então entenda, nós temos o nosso nome escrito nos céus. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome. Para que ninguém tome, então é necessário se guardar. Guarda o que tem, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Então continuamos aqui a exposição bíblica. Existem aqui 5 coisas que eu devo guardar. Primeiro, guardar a minha fé. Primeiro, Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Você vai encontrar esta verdade. A segunda coisa que eu tenho que guardar a santificação. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá. Coisa que eu devo guardar as vestes. Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 15. Então, mostra que devemos guardar as vestes para que não ande nu e não se veja a vossa vergonha. Então, entenda uma coisa aqui: vestes não é simplesmente, para você compreender, vestes não é apenas, por exemplo, não é a Bíblia que cita, quem é que define padrão de roupa? Não é simplesmente a Bíblia. A Bíblia, ela traz uma orientação, mas o que define é a própria sociedade. Por exemplo, você não entra num banco com uma roupa extravagante. Você não entra em uma repartição pública com uma roupa de qualquer jeito, não. Então, o que é que define padrão de roupa? É a própria sociedade. Por quê? Porque roupa define caráter. Você vê o caráter da pessoa através da maneira que ela está se vestindo. Então, olha só, não quero me prender a isso. Então, a quarta coisa que eu devo guardar o meu coração. João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Palavra de Jesus. Então, se alguém deve guardar alguma coisa, guarde o seu coração. A quinta coisa que eu devo guardar: guarde a palavra.
Salmo 119, o verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa palavra guardar aqui, eu quero exemplificar, eu quero esclarecer para que não haja uma má compreensão do que eu estou falando. Então olha, a palavra guardar na linguagem portuguesa é guardar mesmo, pegar, né, e colocar num lugar escondido. Mas essa expressão guardar no texto bíblico fala de prática. Então quando a Bíblia manda guardar o que tem, é para se manter. Ou seja, fala de prática, fala de obediência, fala de obediência ao Senhor. Então, eu devo praticar a fé, praticar a santificação, praticar, ou seja, observar o vestir corretamente, guardar o coração, ou seja, cuidar do meu coração, das minhas emoções, e praticar a palavra. Então essa é as orientações bíblicas de Deus para a sua vida, de 5 coisas que nós devemos guardar. Eu vou reafirmar aqui para os irmãos que estão comigo memorizar. Então 5 coisas que eu devo guardar. Por quê? Porque é o que está em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que vem se demora, guarda o que tem. Então nós temos 5 coisas. Nós temos a fé, devemos guardar. Temos a santificação, devemos guardar. Temos as vestes, devemos guardar. Temos o coração, devemos guardar. E temos a palavra, devemos guardar. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então quero mostrar agora para você 5 condições para sermos arrebatados. Então olha só, talvez você, na sua cabeça, você que é um cristão, se achou que apenas a igreja seria arrebatada e não há condições para sermos. Deus estabelece na palavra condições para sermos arrebatados. Então, todos que serão levados para morar com Deus vão passar por essas condições. Primeiro, 5 condições para sermos arrebatados. Primeiro, a primeira condição, só será arrebatado aquele que nascer de novo da água e do Espírito. Você que está me acompanhando, leia aí, Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso de número 5, para nós estarmos reafirmando aqui esta palavra. Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 5. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se não pode, não pode. Então, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, então, só vai ser arrebatado aquele que nascer de novo da água e do Espírito. A segunda condição, só será arrebatado os que se tornarem nova criatura, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso de número 17. Então, olha só, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, olha só, se você está em Cristo e as coisas velhas não se passou, então você tem que, por exemplo, rever o seu conceito de fé. Porque a Bíblia cita que os que estão em Cristo, nova criatura é. Não é mais a mesma criatura, não tem o mesmo comportamento. E é uma afirmação no texto. As coisas velhas, elas já passaram. Então, se o velho, as coisas velhas ainda têm existência na sua vida, é prova que você ainda não é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Então, olha só será arrebatado os que se tornarem nova criatura. Eu estou aqui pregando Bíblia. Se você não concorda, você está discordando da palavra e não do pastor Nailson. Então, a terceira condição para sermos arrebatados: só será arrebatado os que perseverarem até o fim. Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É palavra da Bíblia, é palavra de Jesus. Não é palavra do pastor Nailson, é palavra da Bíblia, palavra de Jesus para a sua vida. Mateus, no capítulo 24, a partir do verso de número 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para ser salvo, tem que perseverar até o fim. Não adianta apenas, por exemplo, aceitei Jesus, eu passei apenas 2, 3, 4, 5 anos na igreja. Não, tem que perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz a palavra. Então, olha só. A terceira condição para ser arrebatado é: só será arrebatado os que perseverarem até o fim. A quarta condição para sermos arrebatados: só será arrebatado os que tiverem o nome escrito no livro da vida. Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso de número 15. Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 15. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Palavra de Deus. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então é a palavra aqui, ó, no lago de fogo. Então a quarta condição para sermos arrebatados: só será arrebatado quem tiver o nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 15. A quinta condição para sermos arrebatados: só será arrebatado os que forem lavados no sangue do Cordeiro. Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso de número 8. Quero estar lendo, para estarmos aqui reforçando esta palavra. Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 8. E disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10, Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Ele está fazendo uma referência a Judas Iscariote, que o ia trair. Então, olha só. Então, quero repetir as 5 condições para o arrebatamento. Primeiro, só será arrebatado os que nascer de novo da água e do Espírito. Só será arrebatado os que se tornarem nova criatura. Só será arrebatado os que perseverarem até o fim. Só será arrebatado os que tiverem o nome escrito no livro da vida. Quinto, só será arrebatado os que forem lavados no sangue do Cordeiro. Então essas são as 5 condições para sermos arrebatados. Se você não sabia dessas verdades bíblicas, você está conhecendo aqui agora. Que Deus vos abençoe, que Deus possa continuar falando ao seu coração.